Alô, alô, PIB! Esse é o nosso segundo episódio do PIBcast, ou vai ser Pod PIB, não sei, né? A gente pode fazer uma votação aí. Muitas foram os comentários sobre o nosso primeiro episódio, o pessoal gostou demais. E aqui estamos no nosso segundo episódio, que vai tratar sobre Trindade, multiverso e de volta para o futuro. O que é que isso tem a ver? Você vai entender, ouça até o final, né? Não assista ainda não, mas ouça até o final. Eu sou Alexandre Júnior, seu host, e eu sou dos três. Será? É certo dizer isso? E pega a referência. Meu nome é Yuri, gente, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, para onde você estiver. E sobre a Trindade, eu acho que é um Deus em três manifestações. Bom, eu sou o pastor Geraldo, da Igreja Batista de Iputinga, e eu fico com a definição de Atanásio, né? Cultuamos um Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem nunca confundirmos as pessoas nem separar as substâncias. Nossa, pensei que tu tinha sido profundo, Yuri, mas o pastor foi... Eu também pensei, realmente foi em pensei. Atanásio, padrão, eu me, né? me tornei um filósofo aqui, mas... Pô. Massa, mas é isso. Hoje o nosso episódio é sobre a nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Essa primeira temporada do nosso podcast é para ser um acessório aí, um plus nas nossas lições. E a gente está aqui para falar hoje sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o que há ao redor disso tudo aí. Se você ficou com alguma dúvida depois da Escola Bíblica, pode ser que ela seja tirada aqui ou não, mas a gente quer falar sobre isso. Eu não sei se vocês pegaram a referência, mas tem um artista gospel aí que um tempo atrás lançou um disco que era Eu Sou dos Três, era a música principal. Aí eu sempre me perguntei se esse negócio era heresia ou se não era, né? Eu acho meio estranho, né? Mas vamos para a primeira pergunta aí. E eu queria saber aí, pastor Yuri, e eu também participar, de onde veio essa ideia da Trindade? Porque eu não sei se esse termo tem na Bíblia, não sei se existe essa nomenclatura na Bíblia, Trindade, ou Deus Trino, mas queria saber de onde é que veio isso, quando foi que surgiu. Sei que tem muita história aí no meio, mas talvez um resuminho desse pra gente entender. Tu sabe, Yuri? Trabalhou na lição, né? Então, e até Anderson, meu professor, ele perguntou isso. A palavra Trindade, se não me engano, não aparece na Bíblia. A presença da Trindade, toda a representação aparece, mas Trindade é um conceito que foi definido em uma reunião teológica. Do básico eu sei isso. Esses teólogos. Bom, É assim como o teu nome foi invenção dos teus pais, né? Mas você existe, independente de ter esse nome ou não. Sim. Né? Então é importante saber disso. Na realidade, assim, o termo Trindade, apesar de não existir, ele existe na sua relação dentro da palavra de Deus. Agora, vamos pensar direitinho, né? Quando começou o dilema? Veja bem, todo o Antigo Testamento é a Bíblia do judeu. Então, o judeu se dava muito bem com a situação de quem era Deus, e toda vez que encontrava uma situação no plural, tipo Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Ou então expressões tipo santo, 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 ou a própria expressão de presença de Deus e a face de Deus, ela sempre está no plural, panim e não paná, que é o singular. Uhum. Então, quer dizer, essas expressões bíblicas sempre estavam no plural. O judeu, para se justificar, disse, não, isso é um plural majestático. Faz parte da nossa língua, é assim mesmo. Mas só se usa para Deus, não se usa plural majestático para nenhum outro ser, né? Então já existia lá, mas não gerava conflito, porque o judeu entendia como um plural majestático. O conflito, na realidade, começou com a presença de Jesus. Quando Jesus ele se torna carne, aí gera um conflito, porque a Bíblia diz, logo em em João 1:1, você vai lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
Então, esse verbo vai ser identificado lá nessa passagem de João, lá no versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e aí deixa claro que o verbo é Jesus. Só que dizer que o verbo era Deus, né, já deixa o impacto, porque ali no Gênesis 1 tem uma declaração bem esquisita. Ele diz que o verbo estava com, quem está com não é a mesma pessoa. E depois ele diz, o verbo é. Então ele tem uma capacidade de estar com e ser ao mesmo tempo. Isso é uma informação, num só versículo, conflituosa para a gente, mas que fica muito claro já a pessoa de Jesus quem é. Era Deus. Então, essa situação, então como contornar isso? E aí as pessoas começaram a divagar sobre essas questões. As cartas de Paulo. Então, não há dúvida de que Jesus é Deus. Então, você tem Romanos 9:5, Cristo é sobre todos, Deus bendito para sempre. Né? Então, ele colocou lá Paulo dizendo que Jesus é Deus bendito. Você tem expressões como Hebreus 1:8, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. E isso é uma citação de Salmos. Né? Ou seja, para o judeu estava muito tranquilo, mas quando ele começa a dizer, esse filho é Jesus. E aí Jesus é Deus. E aí ele diz, eita, a gente tem esse versículo mesmo na Bíblia. Jesus deu chabu em tudo, né? Você tem aí você vai citar, por exemplo, Isaías 9:6, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não há dúvida que aquele ali é Jesus, né? Ou que seria o Messias, já que se um judeu não aceitar que é Jesus, mas seria o Messias. Mas ele diz que o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Aí ele tem a expressão Deus forte, El Gibor, né? Deus forte. Ou seja, Jesus é o Deus forte. Né? Já está dizendo que o menino é Deus forte, né? Pai da eternidade, e que é bem conflitoso. Né? Então, Pai da eternidade, ele vai colocar o menino na função de pai. Então, essas expressões já existiam lá no Antigo Testamento. Só que o Novo Testamento vai trazer várias questões desse tipo. O próprio Tomé, quando viu Jesus, no João capítulo 20, versículo 28, diz, meu Senhor e meu Deus, olhando para Jesus, né, que Jesus era meu Senhor e meu Deus. Sim. Você tem 1 João 5,20, dizendo que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, que Jesus é Deus está muito claro em vários versículos da Bíblia. E isso já começa, então, a própria Trindade, ela começa no conflito de dizer assim, nós temos um único Deus, mas Jesus é Deus. E aí, como contornar isso aí? E aí vem um monte de historinhas aí envolvido, e como é agora que eu vou resolver esse conflito de que Jesus é Deus, e nós temos um Deus único, e como é que relaciona com o Pai? E aí vai das pessoas começarem agora a dizer, agora eu preciso desenvolver uma teoria. E aí algumas pessoas começam a desenvolver teorias. Né? Então, por exemplo, se você pegar teorias mais recentes, por exemplo, para como resolver esse conflito, eu não queria entrar logo na história da Trindade, nas argumentações que foram usadas. Mas, por exemplo, a gente tem hoje em dia a tradução da Torre de Vigília, que é o Testemunho de Jeová, para resolver esse conflito, ele botou, não, Jesus é um Deus. Sim. Aí, quando ele acrescenta esse um, mesmo não tendo lá no original, e ele começa a justificar, não, porque a língua grega é assim, e é uma justificativa de quem não entende a língua grega, né? Então, citando o grego sem entender. Mas aí é aquela história, quando ele coloca um Deus, ele, para contornar a situação, ele criou um triteísmo, ou então um politeísmo de duas pessoas. E aí você tem, mas não terás outros deuses diante de mim, é o que a Bíblia diz. Então, se Jesus é um Deus e não o Deus, então eu tenho que descartar. Então, são maneiras de tentar resolver um conflito que, na nossa lógica, é bem problemático, mas que é uma realidade apresentada por Deus. Pois é, e muita gente ainda, quer dizer, na verdade ainda há muita discussão em torno disso, né? Não é algo que foi totalmente esclarecido, né? Tem muitas teorias, eu estava ouvindo alguns podcasts, lendo alguns escritos, né, em teologia sistemática, e tem muita coisa envolvida, né? Muita história antiga, muita história recente sobre essa questão da Trindade. Mas uma coisa que foi fora aqui a pauta que eu trouxe, para a gente tentar responder de forma mais rápida,
e que surgiu lá na minha sala de escola bíblica dominical, foi esse conceito de trindade, ou esse Deus que é trino. A gente também vê lá no Antigo Testamento, ou realmente é só a partir de Jesus que a gente vai começar a ter o conflito e também a existir essa ideia de trindade, de um Deus sendo três? É como eu disse, e permeia toda a Bíblia. Desde Gênesis 1:26, você já tem essa situação quando Deus vai fazer o homem, diz, façamos a nossa, né? Então já está ali, né? Tem também trechos que em português a gente não sente o conflito, mas que no hebraico está muito claro, né? Por exemplo, em Êxodo 33, 14 e 15, o próprio Moisés disse, não me deixe ir sem a tua presença. Aquela presença é panim, e está no plural. Por que uma presença no plural? Se ele está falando com Deus, deveria ser singular. Né? Nós temos a própria declaração, quando você diz que nós temos que ter o Senhor é o nosso único Senhor. Não tem aqui? O Senhor Deus é o nosso único Senhor, em Deuteronômio 6:4. Aí, se você for para o hebraico, ali diz, eu vou aportuguesar uma coisa aqui, o Senhor nosso Elohim, né? Elohim, é o único Senhor. Na verdade, a palavra é Eloeno, que esse nu no final já é o nosso, né? Então, nosso Elohim. Então, Deus é nosso Elohim. Elohim é Deus no plural. El é Deus, Elohim é deuses. Então, o Senhor nosso deuses é o único Senhor. Né? Então, quer dizer, ou seja, a própria declaração de que ele é único já traz um plural ali dentro. É um único, mas tem um plural. Ou seja, toda a Bíblia está dizendo isso. Agora, a gente só se atenta que está dizendo quando de repente a gente quando a gente vê um conflito. Eu queria fazer uma ilustração antes da gente prosseguir, se me permitem. Claro. Né? Qual é a situação mesmo? Imagine o seguinte, alguém conhece uma realidade muito avançada, extraordinária. Vamos pensar o seguinte, Alessandro Júnior, ele vai ter a missão, nós vamos dar a missão para ele, para ir numa tribo que é indígena, lá no meio da Amazônia, totalmente isolada, ninguém nunca teve contato com nenhuma outra civilização, e Alessandro Júnior vai para essa tribo para explicar para o pajé o que é internet ou televisão. Eita, loucura. Tá? Mas ele não vai levar a internet, ele vai dizer como é a internet e dizer para o pajé como é a televisão. Você está achando difícil? Muito. Mas você não sabe a fase 2 da dificuldade. A fase 2 da dificuldade, Alessandro, é que ao você se retirar da tribo, o pajé tem a missão de falar agora para os índios o que é internet e o que é televisão, sem nunca ter visto. Caramba. Tá? Então, quando a gente fala de trindade, na realidade a gente entende alguém que foi Jesus, veio à Terra explicar para a gente o que era Deus, quem era Deus, e depois de explicar tudinho, registrar em livros, através dos apóstolos, através dos seus seguidores, deixar tudo certinho, a verdade está ali. O Antigo Testamento já estava, ele disse, olha, está vendo, resgatando aqui escritos, ele colocou tudo direitinho. E aí foi embora. E agora cabe a gente, né? A Yuri dizer agora o que Jesus ensinou a respeito de algo que nós nunca vimos. Nem a nossa lógica consegue alcançar. Uma missão difícil. A missão do pajé. Se você achava que a sua missão era difícil, a do pajé é muito mais complicada. É verdade. Né? Puxa vida. Bom, já deu uma mexida aqui na minha cabeça com essa nova ilustração, né? Porque a gente ouviu uma lá na nossa Escola Bíblica dos Homens, muito boa, inclusive vinda do Senhor, para falar sobre essa questão da trindade. E eu até comentei com o Yuri, eu disse, Yuri, tu tem que estar, porque a gente vai falar sobre multiverso e Gostei. De Volta para o Futuro. Gostei. Explica aí, Yuri, em poucas palavras, o que é multiverso para a galera. São basicamente 3, 6, 10 mil pessoas, 1000 Homens-Aranhas, que no final são a mesma coisa. São Homens-Aranhas. São pessoas diferentes, com idades diferentes, com sexos diferentes, pode ser até tipo assim, um porco, mas estão todos eles Homens-Aranhas. Na essência, são Homens-Aranhas.
Mas ao mesmo tempo, assim, Sim. em universos diferentes. Em universos diferentes. Tem um universo com o Porco-Aranha, com a Mulher-Aranha, com o Homem-Aranha mais velho, mais novo do futuro, com tecnologia. Mas todos eles são Homem-Aranhas. Tipo de Volta pro Futuro. Você vai ter uma viagem pro passado, pro futuro, mas você vai ver a sua versão mais velha, a sua versão mais nova, mas no final, todas elas são você. E até fazendo uma conexão, não sei se tu ia perguntar isso, né? Mas já fazendo a conexão com a Trindade, é isso que eu falei até no começo. São 3 manifestações de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas que em essência é a mesma coisa. Caramba. É interessante, porque você falou 3 manifestações de Deus. Veja como a gente faz. Isso é diferente de ser 3 pessoas com a mesma substância. São frases diferentes. Aí são soluções que o homem está apresentando para explicar essa questão da Trindade. Como é complicado. Veja bem, nós temos 2 questões que você tocou. Uma foi o multiverso. O multiverso, ele diz que são possibilidades. Por exemplo, você diz assim, nesse ambiente, você diz, não, eu vou casar com fulano e vou ter filho. É uma possibilidade. Mas pode ser que você não case com fulano. Então, aí já geraria uma outra versão de realidade. Na realidade, aqueles personagens que são os mesmos em cada universo diferente, né? Cada universo paralelo, indicaria uma pessoa que tomou uma decisão diferente e se tornou diferente. No caso de Deus, Deus pode permear todas as realidades. Ele conhece todas as possibilidades. Eu não estou dizendo que o multiverso existe ou deixe de existir. Uhum. Eu estou dizendo o seguinte, que Deus, ele sabe todas as possibilidades. Do Alessandro que fez a universidade, do Alessandro que não fez. Do Alessandro que decidiu seguir a carreira pastoral e do Alessandro que decidiu seguir uma carreira profissional. Né? Então, o Alessandro que decidiu ser um bom cara e o Alessandro que decidiu ser um cara muito mau, ruim, cruel. Então, na realidade, isso aí são pessoas que tomaram decisão diferente, por consequente, se tornou diferente. São possibilidades que Deus conhece. No caso de Deus, se Deus ele se manifesta em diversas situações, ainda é o mesmo Deus, porque Deus não muda. Uhum. Ele pode estar no universo que tiver, ele é o mesmo. No caso de Volta para o Futuro, a gente estava falando, e a Trindade, a gente vê o seguinte... no final das contas, a gente até citou esse exemplo na classe de homens. Por exemplo, imagine que aquele sujeito lá do De Volta para o Futuro, ele foi ao passado e encontrou com a versão dele, e ele fez de tudo para aquela versão dele conhecer a mãe dele, né, e se apaixonar e fazer algumas coisas. Então, ele conversou com ele mais novo. E aí, aquele filme ali, a gente diz assim, puxa, que legal, nós não causamos estranheza ao ver uma ficção dessa. Uhum. Veja só, uma boa ficção, ela tem 3 elementos, que é a cartaz, a mímese e a verossimilhança. Se não tem isso, você não vai conquistar o seu leitor. Né? Então, na própria literatura, a construção de um bom enredo, ele tem que ter esses elementos. Então, a nossa mente tem que estar confortável com uma lógica dentro de um enredo. Se você começa a dizer que é algo e depois você pula e já não é mais, e aí aquele filme ou aquela ficção, aquele livro, não vai dar certo. Então, quando a gente diz que De Volta para o Futuro é um filme que o cara falou com a versão dele mais nova, então nessa situação é possível na nossa mente, não sei se na realidade, mas na nossa mente é. Então há uma lógica nisso. Então, às vezes, você encontra texto bíblico de Jesus falando com o Pai. E aí, de repente, você diz, puxa, como é que Jesus é Deus, o Pai é o mesmo Deus e Jesus conversa com o Pai? Olha, você acha estranheza. Porque você está desenvolvendo uma teoria que é contrária àquilo ali. Mas na sua lógica interna, você aceita o De Volta para o Futuro. Uhum. Ou seja, há uma verossimilhança. E verossimilhança diz, é algo que é possível. Né? Se eu voltasse para o futuro, eu poderia conversar. Se eu voltasse ao passado, eu poderia conversar com minha versão antiga. Então, se você acha isso com uma lógica ficcional, na realidade, porque internamente você acha possível isso aí.
É a relação que a gente está fazendo. Mas não quer dizer que isso é a realidade de Deus, sabe? Que Deus voltou para o futuro e, no formato de pai, conversou com o formato Jesus carne, que é o mesmo formato dele. Sim. É uma possibilidade? Pode ser, mas assim, não sei se isso é uma realidade. Porque qualquer ilustração que se faça de Deus, ela é uma solução inadequada, né? Ou seja, você é como aquele pajé que vai ter que explicar e os índios vão fazer pergunta e ele não vai saber responder, né? Porque ele só sabe retransmitir o que ele recebeu, a informação que ele recebeu. Então são essas questões aí que a gente precisa entender. Mas assim, existem verdades incontestáveis, né? Você diz, olha, eu não sei como é que Jesus é Deus e o Pai é Deus e se torna um só. Mas eu sei que lá no texto de que Elohim é o único Deus, está dizendo um Deus no plural. Eu sei que quando fala na própria bênção, lá no Antigo Testamento, sobre a face do Senhor, coloca isso no plural. Quando vai falar sobre Moisés, não deixe ir com a sua presença, fala no plural. Quando disfarçamos o homem nosso imagem e semelhança, fala no plural. E isso não se contradiz dentro da lógica interna da Bíblia, porque quando você vai lá para o próprio capítulo 1 de João, você vai ver dizendo que Jesus, eu estava na criação, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava antes do mundo existir, né? Então lá nos versículos de 1 a 3 de João, ele deixa muito claro que antes do mundo ser criado, Jesus estava com Deus, e se não fosse Jesus lá com Deus, o mundo não teria sido criado. E aí você pode fazer uma ligação, ou seja, o Novo Testamento, ele começa a dizer que a realidade é assim, mas você não sabe explicar como é que pode ser isso aí. Uma outra coisa bem interessante é o próprio termo usado, que en arche hen ho logos. Logos é uma palavra que atribui a Jesus. No princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então essa palavra, e aí o grego tem a palavra logos para palavra, tem a palavra grafos, que é a palavra escrita, tem a palavra rema, que é a palavra falada, mas a palavra logos, dessa forma, é a palavra que está circulando aqui na minha mente, que na nossa língua derivou a palavra lógica e outras palavras, né, que está relacionado à forma de pensar, a maneira de fazer algo se tornar realidade, o seu projeto, o seu pensamento. E esse projeto de Deus, que estava na mente de Deus, que conversava com Deus, né, com o Deus Pai, ele se tornou carne e habitou entre nós. É o que fala lá em João. Então são essas coisas que faz a gente levar um salto e dizer, puxa, eu não sei explicar, mas a Bíblia está dizendo assim, eu só tenho duas opções. Ou eu largo a Bíblia, né, ou eu abraço esse Deus trino. Entendi. Eu achei incrível agora essa explicação, porque até para o povo do Antigo Testamento não tinha estranheza, mas a gente que talvez por alguma influência aí filosófica, não sei, essa influência mais dualista que a gente foi adquirindo com o tempo, a gente começou a entrar em crise com isso, né? Mas achei muito, muito fera agora essa informação. Eu pensei justamente na palavra Elohim, que alguns traduzem como deuses, né? Mas é Deus no plural, e nessa questão de não era estranho para o povo do Antigo Israel. E só é estranho para a gente hoje, por isso a gente fica tentando achar a explicação e acaba metendo os pés pelas mãos, né? Dá uma confusão na cabeça. E quando eu estava comentando com o Yuri depois da EBD de domingo, dizendo, rapaz, o questionamento que o pastor levantou na sala foi muito bom, porque ele fez um paralelo com a questão do multiverso, né, a questão da arte, tentando fazer uma imitação daquilo que Deus criou, e questionando assim, por que a gente tem tanta facilidade em compreender multiversos e De Volta para o Futuro, e a gente entra em crise em compreender Trindade, ou a gente simplesmente acha que precisa aceitar de olhos fechados e seguir, né? A gente não pode pensar sobre isso, ou tentar entender aquilo que foi revelado, né? Pelo menos. E eu fui para casa pensando nisso daí. Como é que a gente acredita em multiverso e a gente não acredita na Trindade? Houve uma época que passou um filme no cinema, A Cabana,
E o pessoal disse assim, alguém que assistiu antes de mim disse, Geraldo, não vá assistir não, porque é mentira, é cheio de mentira. Aí eu disse, e Super-Homem é verdade? Né? O cara assistia X-Men, Super-Homem, assistia todas as coisas, e disse, não, eu vou assistir Cabana porque eu vou assistir como ficção. E a gente vai se divertir, entender, raciocinar e questionar a ficção. Né? Então a gente muitas vezes acredita, a gente acha bonito, acha legal e quer ver o próximo capítulo como da ficção e não acredita na realidade. Aham. Às vezes tem gente que está acreditando tanto na ficção, por exemplo, tem gente que acredita em duende, em Papai Noel, em tanta coisa, mas não acredita no que Deus está falando na sua palavra. Né? Então, eu não tenho dúvida de que a Bíblia deixa muito claro que Jesus é Deus. Né? Ele está dizendo que Jesus é Deus, em diversas passagens. E aí a gente diz assim, não, Jesus é Deus e é um só Deus. E diz que o Pai é Deus. Então ali está claro. Agora, para a Bíblia, dentro da verossimilhança bíblica, do raciocínio de Deus, isso não é ficção, isso é uma realidade que ele viu. Eu posso não saber explicar, mas ele está dizendo exatamente assim. Então eu acredito no que Deus está dizendo porque ele viu, ele sabe como é que é. O próprio Jesus estava com Deus e ele veio nos ensinar o que ele tem lá dentro. O Espírito Santo, ele faz parte de Deus. E aí a gente começa a criar, aí nós somos o pajé, né? Que estamos criando solução. Agora eu vou explicar para o índio essa pergunta que ele me fez. Aham. Aí, por exemplo, eu chego para o índio e disse, não, olha, agora eu vou falar de Trindade, né? Não, o Pai é como se fosse a cabeça do ser humano. O corpo é como se fosse Jesus, que você vê. E os órgãos internos são como o Espírito Santo. Veja só, é uma explicação que, no final das contas, o cara, entendi, é o mesmo corpo e com partes. Veja bem, é uma explicação que não soluciona o problema. Aham. Porque você colocou um Deus formado de 3 partes. E não é assim que Jesus explica, né? É uma explicação muito boa, bem interessante. Existe uma outra situação que eu posso dizer, não, eu sou pastor aqui na igreja, mas eu sou também funcionário lá no meu trabalho e sou pai e esposo na minha casa. Eu sou a mesma pessoa, é uma outra explicação, Sim. mas é a mesma pessoa. Então, veja só, quando eu digo eu sou pai, eu sou pastor, eu sou isso, eu talvez esteja assimilando a Trindade como de volta para o futuro, né? Porque é preciso dizer que é assim. Então, no final das contas, no De Volta para o Futuro, você teria uma situação da seguinte maneira. Por que Deus resolveu ser trino? Porque ele sabia que na história ele teria que morrer pela humanidade. Então, se ele morre e não é trino, quem vai ressuscitar o morto? Né? Então ele diz assim, não, eu preciso jogar uma versão minha no passado e eu ficar controlando o universo enquanto essa versão morre. Né? É uma outra forma, talvez uma forma mais moderna de ver as coisas, mas assim, como e porquê dessas coisas eu não sei, são formas da gente falar. Talvez esse negócio de ser pai, ser pastor, ser coisa, esteja mais como de volta para o futuro. Já talvez a ideia de cabeça, corpo e órgãos internos esteja mais para uma espécie de modalismo onde você diz assim, não, é um só Deus e composto de 3 partes. Talvez a solução do Testemunho de Jeová é um politeísmo, onde não eu tenho um Deus maior e esse Deus minúsculo equivale a seus deuses, uma expressão. Então, não sei como é que cada um inventa a sua solução para explicar, mas continua sendo imperfeita. Eu já queria entrar nisso então, já que citou essa explicação de 3 deuses ou de vários deuses, de a nossa pergunta final aí, né? Quais os principais erros em torno dessa questão da Trindade, né? As principais heresias que a gente comumente ouve por aí. Eu já ouvi essa do pessoal bater lá na porta e dizer, nós somos cristãos, vamos estudar a Bíblia. E aí chegar no João e dizer, um Deus. Eu disse, rapaz, um Deus, será que está estudando a mesma Bíblia? Então eu já ouvi essa daí. Yuri, e aí? Tem uma heresia que até tu tinha me falado. Eu? Não me acuso na frente do pastor, não me comprometa. Tinha falado que tinha ouvido
e que era que alguma pessoa falou assim, não, Jesus só existiu a partir do Novo Testamento. Ele não existia antes, só quem existia era Deus, e o Espírito Santo ainda veio depois. Então um existiu depois do outro. E aí sabe que não é assim. Mas veja bem, isso aí é uma possibilidade de teorias humanas. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Bem, a Bíblia fala que ninguém viu a Deus. Inclusive é João 1,18. Assim, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Veja só, a Bíblia está dizendo que Jesus é Deus. Ninguém viu Deus, Jesus é que revelou. Aí o que acontece? Se ninguém viu Deus, quem apareceu para Moisés? Quem apareceu para Abraão? Quem apareceu para aqueles que estavam na fornalha acesa, o quarto homem, quem era? Eles viram alguém. Uhum. E que se dizia Deus. Inclusive, em Abraão, ele usa o mesmo nome que o pessoal traduz por Jeová. Um daqueles anjos se identificou como sendo o próprio Jeová. Né? Mas ninguém viu a Deus. E aí, como é que fica a situação? Se não for Jesus aparecendo, aí a teologia chama isso aí de teofanias. É a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Mas eu não posso dizer que foi o Pai, é a visão do Pai, porque eu estaria contradizendo quando eu digo que ninguém jamais viu Deus até então, ou até hoje ninguém viu a Deus Pai, mas viu Jesus. E viu Jesus quando ele é encarnado aqui na existência da Terra, mas viu Jesus depois que Jesus morreu, subiu aos céus, né? Então, aí viu mais de não sei quantas pessoas viram Jesus, está lá na Bíblia. Entendeu? E aí a gente tem situações críticas, né? Então, no Antigo Testamento tem Jesus? Tem. Só você não trata como nome Jesus. Tá? Então, talvez use o nome Messias, talvez use a aparição de Deus com o nome Jeová, né? Talvez use essas expressões. Agora, é interessante notar o seguinte, que na Bíblia tem situações em que o próprio testemunho de Jeová, ele se complica. Veja só, quando ele diz assim, não, Jesus não é Deus, mas ele tem que usar acrescentar na Bíblia, né, a palavra um Deus. Só que quando ele tenta resolver acrescentando ele se complica com o Deuteronômio 6:4, que diz assim, há um só Deus. Uhum. Então, se tiver qualquer outro Deus, eu tenho que rasgar, né, da minha presença esse Deus. Então, não pode Jesus ser um Deus. Aí ele se complica quando ele diz o Espírito Santo não é Deus, é uma força ativa. Ele sai traduzindo a Bíblia todinha, onde tem Espírito Santo, ele diz força ativa, força ativa, força ativa. Quando chega em Mateus 28:19, ele traduz por Espírito Santo. Ele não traduz por força ativa. É mesmo? Pode ver, lá na Bíblia, o texto de Jeová, quando chega lá em Mateus, ele não traduz por força ativa, ele traduz como Espírito. E aí por que ele faz isso? Porque ficaria muito na cara, batizando em nome do Pai, batizando em nome do Filho, e batizando em nome da força do Pai. Ué, já não batizei por nome do Pai? Por que eu vou batizar em nome da força? Depois eu vou batizar em nome da alegria do Pai. Depois eu batizar em nome, sabe? Uhum. Da sinceridade do Pai. Não, se eu batizei em nome do Pai e do Filho somente, se o Espírito Santo é uma força do Pai. Então ele mesmo começa a se complicar. E na tradução, para ele não cair no ridículo, ele mantém a palavra Espírito, quando nos outros lugares ele traduziu tudinho por força ativa de Deus, né? Então são algumas coisas assim que são... As pessoas quando inventam suas teorias e tentam forçar a barra para que a Bíblia diga a sua teoria, ela vai ter que mudar versículos. Porque está muito claro que é. Posso não saber explicar, mas é assim, porque está escrito desse jeito. Uhum. E só uma dúvida por último, pastor. Há uma subordinação de um para com o outro dentro da Trindade? O Pai é maior que o Filho e o Filho é maior que o Espírito, ou não há? Aparentemente há essa subordinação. Eu estou dizendo aparentemente porque eu não sei. É como eu estou dizendo, qualquer explicação, quando você diz assim, não, uma outra explicação para a Trindade. Imagine a água no formato de gelo, a água no formato líquido e do vapor. São explicações, são ilustrações que não explicam coisa nenhuma. Uhum. Na realidade, você tenta justificar algo que está escrito e que não tem nada a ver com gelo, com água, não tem nada. Então, quando você diz há uma subordinação, o próprio Jesus diz assim, tudo que é do Pai é dele, tudo que é dele é do Pai, e aí ele coloca no mesmo nível diversas vezes. Mas o próprio Jesus também fala que o Pai é maior que ele, né? Então, no momento que ele fala um negócio desse, ele se subordina.
ele coloca o Espírito Santo como subordinado ao Pai e a Jesus. Aham. Né? Mas nessa relação, quando você vê, de um modo geral, isso aí é o que foi declarado. Né? A declaração é essa, de Jesus, a declaração é essa em relação ao Pai e ao Espírito Santo. Isso é o que foi declarado. Agora, quando você olha, na realidade, os textos que aparecem, primeiro aparece o Pai trabalhando sempre junto com o Filho e com o Espírito Santo. Por exemplo, quando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é um trabalho em equipe. Todos estão correndo. A gente diz assim, não, o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor, o Espírito Santo é o Consolador, né, e tal. Aham. Isso aí são expressões da definição. Mas quando você diz o Pai é Criador, ele criou sozinho. Não, ele disse que sem Jesus, nada do que foi feito se fez. É o que está dizendo lá no 1 João, no primeiro capítulo de João, do Evangelho. Então você vê, quando você diz assim, não, mas aí Jesus é o Redentor, é o Salvador. Aí você diz, tá bom, então vamos lá para a prática. Como é que a salvação vem sem a atuação de Deus, Pai e do Espírito Santo? Né? Então a redenção não é só um trabalho de Jesus, é um trabalho em equipe. E você vai ver sempre aparecer na Trindade. O próprio batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está lá. Então há um trabalho em equipe de um Deus único. Então até a função começa a ficar prejudicada, dizer assim, que Deus é o Criador. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sim, e Jesus não convence não, e o Pai não convence não, né? E aí a gente tem uma facilidade. A própria pessoa, as pessoas da Trindade nos ajuda a visualizar. Por exemplo, a gente sabe que Jesus, o Pai, o Espírito Santo habitam em nós, mas quando a gente, na prática, a nossa lógica só se lembra do Espírito Santo habitando em mim. Aham. Né? E não o Pai. O Pai está lá no céu, governando todas as coisas. Jesus, né, morreu por mim, então a gente tem essa definição. São essas questões que a gente precisa entender, que uma coisa é a definição. Definição bíblica, você vai começar a encontrar várias relações. Mas, na prática, a coisa é diferente. Por exemplo, veja só uma coisa que o testemunho de Jeová se complica. 1 Coríntios 6,8 diz assim, para nós há um só Deus, o Pai. Aí o testemunho de Jeová usa esse trechinho para dizer, olha aqui, ó, tá vendo? Jesus não é Deus não, é só um Deus, é o Pai. Aham. Tá bom. E aí continua dizendo, pelo qual nós existimos, né, e tal. Aí depois diz assim, e no mesmo versículo, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual nós existimos, né? Então veja bem, nesse mesmo texto, se você diz que o Pai o Pai é o único Deus e Jesus não é Deus por causa desse versículo, você vai ter que dizer, pela mesma argumentação, que Deus Pai não é Senhor. Não é? Deus Pai não é Senhor, porque é um só Senhor. Quem é? Jesus Cristo. Então o Pai não é Senhor? Lógico que é. E nas duas expressões, há um só Deus, o Pai, e há um só Senhor, Jesus Cristo, logo em seguida diz a expressão pelo qual nós... por quem procede todas as coisas por meio de quem existimos. Repete-se tanto para Jesus quanto para o Pai. Então uma coisa é a definição que há um só Senhor, Jesus. A definição diz que há um só Deus, o Pai. Mas, na prática, Deus, Pai, é Senhor e Jesus é Deus também. Né? Por quê? Porque é um só Deus. Então, se você for ver os versículos bíblicos, todos eles não têm dificuldade de declarar, de dizer bem claro a relação. Né? Então, o Espírito Santo está ali na fórmula batismal como uma pessoa. O Pai, batizando em nome do Pai. O Pai é uma pessoa. Batizando em nome do Filho, é uma pessoa. Batizando em nome do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Se não for uma pessoa, porque é em nome de alguém. E esse Espírito Santo, ele sente, chora, intercede. Então você vê que são atitudes de um ser que está lá em Deus completamente. O Espírito Santo é 100% Deus, Jesus Cristo é 100% Deus e o Pai é 100% Deus. Não são partes, né? Como a cabeça. Como é que pode vir a cabeça sem um corpo? Como é que pode? Não existe isso. Não. Na realidade, há um só Deus, agindo desde o Antigo Testamento até o último livro da Bíblia. Amém. É isso. Para mim, tá fechado. Yuri, quer comentar alguma coisa? Fechado. Então,
Eu acho que a expressão com qual eu abri o podcast dizendo eu sou dos três, para mim, eu aprendi hoje, pelo menos, que não é preciso falar isso daí. Porque se a gente fala que é de Jesus, a gente já está contemplando todo mundo, né? Já tá todo mundo da Trindade aí. Coisa boa. Coisa boa. Em Atos, né, quando, capítulo 5, lá o versículo 3, diz assim: Ananias, você não mentiu a homem, você mentiu ao Espírito Santo de Deus. E logo em seguida, no versículo 4, diz: Ananias, você mentiu para Deus. Você mentiu para o Espírito Santo ou mentiu para Deus? Né? Quando você mente para você mentiu para a Trindade. Né? Então, não há... É muito simples. A mente de quem vive o Evangelho cristocêntrico vive muita tranquilidade. Quem não vive o Evangelho cristocêntrico está inventando teorias para tentar explicar uma coisa que somente quem viu sabe explicar. Então, eu não sei se você sabe explicar o que é a internet e você viu. Pro pajé. Já é difícil esse nível. O hard, o nível difícil é justamente isso, né? Já é um nível difícil. Agora, o rolo todo é o pajé explicar para os outros índios. Se para nós já é difícil, nós estamos lendo a Bíblia. Entenda bem. A analogia diz: eu estou lendo a Bíblia. E a Bíblia diz claramente que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus e que todos é um só. Está ali. Para mim já é difícil essa compreensão, mas eu estou lendo. É o nível eu falando para o pajé. Agora imagine para alguém que nem está lendo a Bíblia. Ah, mas você não acha que é meio confuso, que é melhor desse jeito? Meu filho, você não está lendo a Bíblia. Como é que eu vou explicar para você? Eu estou explicando aqui. Mas você tem que ser cristocêntrico. Você tem que acreditar em Cristo e usar a Bíblia como sua regra de fé e prática. Aí você vai entender que está muito claro a doutrina. Muito bom. Eu acho que, inclusive, isso vai servir para guiar a gente em tudo na vida, né? O conceito da Trindade, o entendimento dela e o viver essa Trindade também, né? Inclusive na nossa comunhão como igreja, na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, né? E até no entendimento dos filmes de cinema, talvez a gente, às vezes até ajude, né? Mas é isso, eu acho que para mim foi muito bom essa conversa. Não sei se Yuri e o pastor querem deixar alguma palavra final para a gente encerrar. Yuri? Não. Aprendeu? Aprendi, muito. Tem relação com o multiverso? Tem. E dá para explicar pro pajé o que é a internet? Aí fica difícil. Para mim, eu deixaria a palavra assim... Eu fico com a ortodoxia. A ortodoxia é aquela expressão de assim... A glória é correta, né? Então, orto é correto e doxa é glória. Então, a ortodoxia, ela fala que nós temos um Deus em essência, mas três em pessoas. Em essência, é um único Deus, é um Deus. Mas ele é três pessoas. E a expressão pessoa é uma expressão... A palavra pessoa é complicada para a gente, sabe? Quando você entende uma pessoa e outra pessoa, você vê a distinção. Mas como juntar duas pessoas e ser um, né? É complicado para a gente. Não ilustra bem, mas é a única forma que a gente tem para transmitir a expressão único em essência, mas três em pessoa. Muito bom. Amém. É isso, gente. Que Deus te abençoe aí nessa escuta do nosso segundo episódio do podcast e que possa haver edificação aí onde você estiver. E que o Senhor, Deus, Trino, possa te abençoar aí, possa te fazer também propagar essa mensagem que a Trindade traz para nós, de uma essência, três em pessoa, mas que atua para o nosso benefício, para a nossa salvação, que intercede por nós e que está conosco em todo o tempo. É isso, Deus te abençoe. Estamos juntos e até o próximo episódio. Amém.